Assunto complexo, pega papel e caneta para você anotar que hoje você vai aprender tudo sobre subscrição. O que é, por que que os fundos fazem subscrição, o que que você tem que fazer quando o fundo que você tem na carteira subscrever cotas, fizer uma nova emissão de cotas, como que funciona o direito de preferência, se você recebe dividendo dele, o que que é um recibo de direito, quais são as principais estratégias que o pessoal utiliza para ganhar dinheiro com subscrição. Dá para você ganhar dinheiro com subscrição, fazendo arbitragem, e eu vou te ensinar uma técnica ali se você não consegue acompanhar o mercado e fazer a arbitragem na hora do lançamento do fato relevante ali, beleza? Então hoje você vai aprender o passo a passo, o guia completo sobre subscrição de cotas em fundos imobiliários. E antes da gente começar, eu quero te mostrar como se fosse um mapa desse vídeo, porque não será um vídeo curto, né? Se você quer um vídeo curto, vai para outros canais aqui, normalmente vai demorar uns 20, 25, 30 minutos aí, porque aqui eu quero te entregar o máximo. Eu tô te dando 320% de tudo que eu tenho de didática, e a única coisa que você tem que fazer é entregar os seus 80%, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal pra você não perder informação importante como essa, pegar seu papel e caneta, cafezinho pra você acompanhar essa aula. A única coisa ruim do café é que embaça o óculos, né, cara? O cara que usa óculos é lascado quando tem que tomar um cafezinho quente. Então vamos lá, eu vou construir com você um mapa aqui, e nesse quadro preto a gente vai falar praticamente tudo que a gente precisa falar, vou te mostrar exemplos, subscrições recentes e tudo que você precisa saber, beleza? Em tese, basicamente tudo começa com essa sigla, que é o IPO, e eu vou te explicar o que é. Depois vem as subscrições de cota, né? Subscrições. Dessas subscrições que começam a aparecer as dúvidas. O que é o direito de preferência? Depois do direito de preferência, o recibo de preferência. Será que eu recebo dividendo? Quando é que acaba para você receber realmente a cota, né? E como você será remunerado. Então, o caminho é basicamente esse. A gente vai discutir muito nessa parte aqui do direito de preferência sobre o que é. Se você tem que participar, Léo. Se você tem que participar, né? Se principalmente, essa palavra aqui, ó, se compensa participar. Compensa participar? O que que é a arbitragem? E vou te explicar sobre a arbitragem também, beleza? Então, acompanhando aqui esse mapinha, vamos começar pelo IPO. O que que significa IPO? IPO nada mais é do que Initial Public Offering. Então, os caras pegam do inglês mesmo, não sei porquê, nós moramos aqui no Brasil, mas os caras pegam do inglês, né? Porque é oferta pública inicial, de trás pra frente, oferta pública inicial. Quando um fundo imobiliário, ele vai abrir na bolsa e ele quer ser negociado na B3 para captar dinheiro, né, da gente para conseguir fazer seus investimentos, o que que ele precisa fazer? Ele precisa fazer uma oferta inicial, certo? Então toda a ação, o fundo imobiliário que entra na bolsa faz um IPO. O que que diferencia os fundos imobiliários da maioria dos outros fundos? É que o fundo imobiliário ele é um fundo fechado. Então, por exemplo, se você quiser comprar uma cota hoje do MXRF11, você não vai conseguir ir no fundo, isso é uma dúvida que muita gente tem, então você vai acabar com ela aqui agora. Você não consegue ir lá no fundo, como se o fundo tivesse uma sede, né? Você não consegue ir lá no gestor e comprar uma cota do gestor. Você não consegue. Por quê? Porque é um fundo fechado. Então, a partir do momento que ele fez o IPO e lançou as suas cotas em um número específico dentro da bolsa, e todas essas cotas foram vendidas para o mercado secundário, agora a gente fica negociando entre si. Então, quando você quer comprar um MXRF11, você vai lá no fundo? Não. Você vai no outro cara que tem também uma cotinha. Então, você compra de mim o MXRF11. O MXRF11 que eu compro do Joãozinho, que comprou da Ana, que vendeu para Tananã. Então, esse mercado secundário, que somos nós, o famoso free float da bolsa, a gente participa desse IPO, e depois que o IPO acontece, alguns fundos abertos, alguns fundos multimercados, fundos de ações e tal, você consegue, olha só, você consegue ir lá e comprar uma cota, e o gestor fabrica essa cota para você, especificamente para você. Por isso que paga taxa de carrego, paga algumas taxinhas ali de custo para você entrar no fundo. O fundo imobiliário você não consegue fazer isso. Então, para que existam novas cotas, existe esse processo aqui, voltando no nosso mapinha, de subscrição. O que que é essa subscrição? É praticamente, é como se fosse um segundo IPO. Só que fica feio chamar de segundo IPO, né? Por quê? Não tem como ser segunda, primeira oferta pública. Então, eles tiraram essa oferta pública e colocaram emissão de cotas. O IPO é uma emissão de cotas? É, só que ela é a primeira. Então, você pode chamar o IPO de primeira emissão de cotas ou IPO. Agora, a partir da segunda, você não pode chamar de segunda IPO, né? Você tem que chamar de segunda emissão de cotas. Então, depois da primeira emissão de cotas, todas as emissões de cotas, todas as subscrições, emissão de cotas, subscrições de cotas, mesma coisa, tá? Todas as emissões de cotas terão uma numeração. Então, segunda emissão de cotas, terceira emissão de cotas, quarta, quinta, sexta, sétima emissão de cotas e assim por diante. Por que que os fundos fazem essas emissões de cotas, Léo? Por quê? Porque se não tem alguém que vai lá comprar do fundo, por que que o fundo fica oferecendo para vender? E aqui a gente começa um mundo lindo agora, tá? Por que que os fundos imobiliários oferecem essas subscrições? E aí vamos aqui pro mapinha, ó. Temos dois principais motivos de um fundo imobiliário fazer uma subscrição. Primeiro, porque ele quer pagar a dívida. Como assim, Léo, pagar a dívida? Um fundo imobiliário, ele pode se alavancar, né? Então ele
pode pegar alguns CRIs. Inclusive, eu já te ensinei várias vezes aqui no canal como que você calcula a alavancagem de um fundo imobiliário. Se você ainda não sabe como que você analisa os primeiros indicativos dos fundos imobiliários, como você analisa a alavancagem, vou deixar um vídeo aqui pra você dar uma conferida depois que você acabar isso, tá? Então, com a alavancagem do fundo, às vezes ele se lasca. Por exemplo, ele pegou 1 milhão emprestado para comprar o prédio e ele tem que pagar uma parcela de 3 mil reais por mês para essa dívida. E ele alugou o prédio por 5 mil. Então tá perfeito, né? Ele fez muito dinheiro. Porque ele pegou um dinheiro emprestado, comprou o prédio, tá ganhando 5 mil por mês e tem que pagar só 3. Só qual é o problema disso aqui? Se o inquilino sair e parar de pagar 3 reais, agora ficou só 2 mil reais. Como que ele vai pagar a dívida de 3 mil? Como que ele vai pagar? Não tem jeito. Aí ele ficou devendo, tá alavancado e não consegue fazer renda. Então isso pode acontecer e aconteceu com vários fundos de tijolos aí nesse período da crise, né? Por isso que muitos fundos de tijolos que eram muito alavancados sofreram pra caramba. Seu valor patrimonial despencou porque ele teve que fazer venda de imóvel. Então os fundos imobiliários, eles têm dois caminhos para quitar a dívida. Ou ele vende o imóvel que ele tem para quitar a dívida, ou ele faz uma subscrição de cota para captar dinheiro e pagar essa dívida. Porque aí se agora ele pagar a dívida, ele não precisa mais pagar esses 3 mil reais aqui por mês, ele vai ficar com os 2 mil reais e quando alugar o imóvel de novo, volta com 5 mil e pronto, fechou, resolveu o problema. E o segundo motivo, qual que é? O segundo motivo é justamente para ele conseguir comprar novos prédios, ou seja, crescer. O fundo imobiliário, ele tem que distribuir quanto? Olha isso, ele tem que distribuir quanto? 95% dos lucros tem que ser distribuídos. Então imagina comigo um fundo imobiliário que lucra 1 milhão por mês, tá? Só para exemplo. 1 milhão por mês é muito pouco para um fundo imobiliário, mas só para você entender. 1 milhão por mês, ele vai ter que distribuir, meu parceiro, 950 mil por mês. Sobra 50 mil para ele no caixa. Como que ele vai conseguir comprar um outro prédio? E se ele rende aqui com um prédio 1 milhão, tá ali no faixa de 0,7, 1% de rendimento por mês, cara, ele precisa juntar 100 milhões para comprar um novo prédio desse. Imagina quanto tempo vai demorar, ele juntando 50 mil reais por mês, quanto tempo vai demorar para ele juntar 100 milhões? Concorda comigo que vai demorar pra caramba? Vai demorar vários anos, 20, 30, 40, 50, vamos até fazer essa conta aqui. 100 milhões de reais dividido por 50 mil reais. Ele demoraria apenas 2 mil meses. Se a gente dividir isso aqui por 12, ele demoraria apenas 166 anos. Então, para ele comprar um novo prédio, ele demoraria 166 anos na média. Isso significa que, preste atenção, isso significa que se o fundo imobiliário não fizer uma subscrição para conseguir captar dinheiro, ele não consegue crescer. Então, esses são os principais objetivos de uma subscrição. Léo, vale a pena? Sim, as subscrições, elas são um tipo de objetivo do fundo que vários fundos conseguem fazer de maneira correta, conseguem aumentar o seu patrimônio, conseguem aumentar a diversificação do portfólio e ainda aumentar a rentabilidade dos cotistas. O problema é que você escutou várias vezes, muitas pessoas falarem aí, inclusive com pouco conhecimento, infelizmente, né, a internet tá aí para informar, mas também pode te desinformar, que toda subscrição vai diluir o cotista. E nem sempre essa diluição vai ser ruim, né? Porque você associa diluição, você já vai entender o que é, com coisa ruim. E não é, nem sempre. Às vezes você pode ser diluído e ter um aumento no seu rendimento. Então agora a gente passa para essa terceira parte, que é o direito de preferência, que aí a gente já começa a falar se compensa participar e o que é esse negócio da arbitragem aí, tá? Vamos apagar tudo isso aqui? Se você quiser, tira o print aí, pausa pro print. Então vamos lá. Então primeiro, o que é, né? O que é esse negócio de direito de subscrição? Você já viu um direito de subscrição na sua vida? Eu vou usar um exemplo da padaria, tá? Um exemplo da padaria. Imagine só que existe um dono da padaria e aí você chega nessa padaria e oferece para comprar ali, querendo comprar metade da padaria, tá? Então a padaria tem 5 mil de lucro por mês e você vai lá, oferece um dinheiro na padaria, não importa o quanto, pra você ganhar metade ali daquele valor, perfeito? A partir desse momento, você tem 50% da padaria, o antigo dono, porque agora ele não é dono sozinho, você também é dono, também tem 50% da padaria. Perfeito? Então cada um tá recebendo 2.500. E aí, esse dono, ele quer sair do negócio, ele quer vender essa parte dela aqui, tá? Ele quer vender essa parte dela aqui. Quando vocês fecharam o contrato, você assinou com ele um contrato falando assim, ó, beleza, tamo acordado, só que agora qualquer sócio que quiser sair tem que dar direito de preferência para o outro sócio. Então, o cara aqui da padaria, que era o antigo dono, né, que tinha 100%, que agora tem só 50%, se ele quiser vender esse pedaço da padaria dele, o dono de agora, você que comprou 50%, você tem o direito de preferência. Então, antes aqui do Joaquim oferecer para outras pessoas, ele tem que oferecer para você. Você pode ter o direito de querer comprar ou não, você não tem obrigação. Aí o Joaquim chega e oferece para você, ô Léo, você quer comprar aí o restante da padaria? Aí o Léo vai falar assim, pô, não tô querendo comprar não, tô com muito dinheiro agora, então não tô querendo comprar não tá tão vantajoso assim a padaria. Pode oferecer para os outros. Então, perceba, eu tive o direito da preferência e eu escolho se eu vou executar ou não esse direito. Se eu quiser, eu compro. Se eu não quiser, não preciso comprar. Então, não é uma obrigação, não é uma obrigação. Como que eu reconheço esse direito de
subscrição. Ele vai aparecer na sua corretora, ele vai aparecer lá na sua corretora. Dependendo da corretora que você tiver, vai aparecer na sua corretora. Então, por exemplo, se o MXRF11 está fazendo a subscrição, como que vai aparecer lá na sua corretora? Vai aparecer assim, ó, MXRF12. O que é esse 12, Léo? Esse 12 é justamente o direito de preferência. Quando o fundo imobiliário vai emitir cotas, você consegue esse direito. Só que não é bagunçado, né? Esse direito não é bagunçado. Imagina só, se o gestor vai emitir mais 1 milhão de cotas, existe 1 milhão de cotas e você vai emitir mais outro 1 milhão de cotas. Como que deveria ser oferecido esse direito de preferência, visto que aqui no fundo imobiliário não são só 2 sócios, são milhões e milhões de cotistas, né? Inclusive no caso do MXRF11 realmente bateu 1 milhão de cotistas. Imagina, 1 milhão de cotistas num fundo imobiliário só. O gestor não pode então ser bagunçado de oferecer o mesmo tanto de direito para mim quanto para o André. O André tem 10 cotas, eu tenho 1000 cotas. Então tem que ser proporcional ao número de cotas que eu tenho e proporcional ao número de cotas que ele vai emitir. Um exemplo, vamos pegar aqui esse exemplo básico de 1 milhão, tá? Então o MXRF11 ele tem 1 milhão de cotas, só um exemplo, né? Não é só isso. Ele tem 1 milhão de cotas e ele vai emitir, numa segunda emissão de cotas, mais 1 milhão de cotas. Então vamos supor que eu tinha 100 mil cotas aqui nessa situação. Eu tenho 100 mil cotas, tá? 100 mil cotas representa quantos por cento de 1 milhão? Representa 10%. Então quer dizer que eu tenho 10% das cotas do MXRF11. Aí o MXRF11 ele vai fazer uma subscrição e vai emitir mais 1 milhão de cotas. Qual será o meu direito de preferência? Qual será o meu direito de preferência? Meu direito de preferência será de 10% disso aqui também. É o percentual referente à minha diluição. Então perceba que nesse exemplo hipotético eu usei 1 milhão e 1 milhão justamente para poder ficar mais fácil para você, e depois eu vou até complicar mais um pouquinho, mas só para você entender, se tinha 1 milhão de cotas e agora tem 2 milhões de cotas, o que aconteceu com as cotas? Elas dobraram, né? Então para cada cota que existia, agora existe mais uma cota. Logo, para cada cota que cada cotista tem, ele vai ter um direito de preferência, para ele não ser diluído. Porque se, por exemplo, passar essa subscrição e eu não exercer o meu direito de preferência, que é o meu direito, a gente vai ver se compensa ou não daqui a pouco. Você vai perceber que antes eu tinha 100 mil cotas para 1 milhão, só que agora é 100 mil cotas para 2 milhões, ou seja, se eu não comprar e continuar com as minhas 100 mil cotas, eu vou ter só 5% de posição acionária. Se eu tiver o direito de comprar para cada cota, eu conseguir comprar mais uma, ou seja, de 1 para 1 aqui, teoricamente eu conseguiria comprar mais 100 mil cotas, e aí eu manteria 200 mil cotas para 2 milhões, daria os mesmos 10%, ou seja, a única coisa que eu tenho é o direito de não ser diluído. Então, por exemplo, numa outra subscrição de cota, onde o fundo já tem, na verdade, 10 milhões de cota, e aí ele vai emitir mais 1 milhão de cotas. Aí não é 1 para 1, é 10 para 1, né? É 10 para 1. A cada 10 cotas você vai ter um direito de preferência. Ah, Léo, então quer dizer que se eu tiver 10 MXRF11, eu vou ter um só MXRF12? Exato. E olha só, e você precisa ter 10, porque se você tiver 7, você não ganha direito. Não tem como você ganhar 0,7 direitos, né? É só número inteiro. Então, se você tiver 12, por exemplo, você não vai ganhar 2, você vai ganhar um direito só. Então, isso aqui é o básico sobre direito de preferência. E como o próprio nome já diz, é direito. Você, não é porque o MXRF12 caiu lá na sua carteira que você é obrigado a converter ele em MXRF11. Beleza, Léo, então eu entendi isso aí, perfeito, entendi essa parte de direito de preferência. É só porque eu já sou cotista, então o fundo me honra por eu já ser cotista e me dá o direito de comprar antes das outras pessoas, perfeito? É isso, basicamente é isso. Usei uma explicação toda bonita aqui para você entender isso aí pormenorizado. Só que a pergunta que você tem que se fazer é: compensa eu participar? Essa é a pergunta. Surgiu lá uma subscrição do KNRI, surgiu uma subscrição lá do XPLG, surgiu uma subscrição lá do KNCR. Compensa eu participar? E aí você tem que fazer algumas continhas agora. E essa aqui é a parte mais importante do vídeo, que eu tenho certeza que você já ficou em dúvida em algum momento se você tinha que exercer um direito de subscrição ou não. Se você tá nesse vídeo é porque você já teve essa dúvida. Então presta atenção, eu vou apagar toda a tela aqui agora e a gente vai continuar lá da parte do direito de preferência. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque quando eu deixo de pedir isso, parece que vocês ignoram, né? Então vamos lá. O direito de preferência. A gente tem duas coisas aqui que você precisa entender. Primeiro, quanto tá custando o direito, e segundo, quanto que vai sair o valor da cota, né? Então quanto será o valor dessa subscrição, e segundo, quanto vai ser o custo dessa subscrição. Vou te mostrar isso aqui na prática. Normalmente, o custo, quando ultrapassa ali seus 2,5% de taxa de custo, começa a ficar muito caro. O que é esse negócio do custo, Léo? Imagina, a emissão de cotas é o gestor te oferecendo cotas. Então, para ele te oferecer, para isso chegar aos seus ouvidos, custa dinheiro, pô. O fundo vai pagar os assessores para que eles possam mandar mensagem para todos os cotistas, vai inclusive pagar um monte de aplicativo para ficar mandando e-mail para você, vai aparecer anúncio em um monte de páginas, vai aparecer um anúncio lá no Investidor 10, pô, vai ter que ser produzido material de publicidade, gasta, tem custo, né? Então, esse custo, ele é normal, não tem como fazer uma subscrição sem custo. Só que quando o custo fica muito alto, começa a ficar desvantajoso você participar, tá? Então,
aqui eu peguei, por exemplo, uma subscrição recente, que foi do MXRF11, e esse aqui é a carinha de um prospecto de subscrição. Eu não quero nem que você entenda isso agora, tá? O que eu quero que você entenda é isso aqui, ó, a taxa. Então, o preço da cota vai ser de 159 e o preço da taxa vai ser de 2%, o que vai dar R$ 3,19. Logo, o preço para você comprar é de R$ 162,74 na subscrição. Isso aqui, e olha que interessante, aqui você já começa a aplicar alguns ensinamentos que eu te mostrei nesse próprio vídeo. Cota da 8ª emissão, ou seja, aconteceu o IPO, a 2ª emissão, a 3ª emissão, essa aqui é a 8ª emissão. E aí, a gente parte disso aqui para ver se compensa participar ou não. Então, primeira coisa, a taxa não tá tão cara assim, 2% já começa a balançar ali, né? É R$3 é bastante, mas o valor da cota do KNRI é alto, né? Então, uma taxa de 2% até que vai. E aí, então, a gente separa aqui o valor que está para sair essa subscrição. Então, a gente já definiu aqui e ele passou nesse critério, tá tudo ok aqui com custo, então por aqui tudo bem. Aí agora eu vou pegar o valor, que é a parte que eu tenho que analisar. Quanto que vai sair o valor? R$162,75, né? Deixa eu só confirmar lá. É 74 centavos, né? 75, tá? Então a gente pegou esse valor aqui. Esse é o valor que eu deveria pagar se eu fosse participar da subscrição. Vamos ver que dia que foi que saltou isso aqui e que quanto tava custando essa cota neste momento, que aí eu te mostro com dados reais aqui, você vai entender tudo que acontece e aí já fica mais fácil de eu te explicar o que é arbitragem, para você usar umas manhinhas aí do mercado para ver se ganha dinheiro com subscrição. Dá para ganhar. E aqui a gente consegue ver, ó, que no dia 20 do 3, no dia 20 do 3 de 2024 começou-se a falar da oferta, né? Aquele documento que a gente tá lendo é dia 1º de abril de 2024, mas já é o prospecto definitivo. Antes, o anúncio de início foi lá no dia 21 do 3 mesmo, tá? Então vamos ver como que tava aqui no mercado no dia 21 do 3. Olha lá, 21 do 3, tava aqui, ó, a R$164. E olha só o que aconteceu com o fundo depois do prospecto ali, que foi dia 1º de abril. Caiu para 162,95. Então, neste momento aqui, ó, vamos fazer essa comparação como se tivesse 166,40, tá? Que era o que tava ali um dia antes. Então, vamos fazer essa comparação aqui, ó. Eu vou colocar o S aqui de subscrição e vou colocar o M aqui de mercado. 166,40. Perfeito? Então, qual que vale mais a pena você comprar? Imagina você que é cotista e você quer comprar mais uma cota de KNRI. Pensa comigo aqui pra você raciocinar, pra você entender a arbitragem uma vez, você começar a ganhar dinheiro com isso aqui quando for possível, tá? Você tem duas opções. Você pode subscrever suas cotas e pagar, eu quero comprar uma cota, eu pagar 162, ou você pode, por exemplo, comprar pelo mercado de 1,66. O que vale mais a pena? É óbvio que comprar pela subscrição fica muito mais barato, certo? Você vai ganhar aqui praticamente R$4. R$4 por cada cota que você subscrever. Aí vamos supor que você tem lá 1000 cotas, vamos supor ali que você recebeu 10 direitos de preferência, você ganhou R$400 numa rapada. Por quê? Se você quisesse comprar, né? Ao invés de comprar 100 cotas a 166, você poderia comprar 100 cotas a 162, ou seja, você ia economizar R$400. E aí que começa o negócio. Você entendeu essa parte aqui perfeitamente. Vou comprar de onde tá mais barato. Lógico, se eu quiser comprar, tem isso também, né? Porque às vezes não precisa comprar. O KNRI não tá em oportunidade. Eu não quero mais KNRI. Tirando isso de lado, sabendo que você quer comprar, como que você vai ver se vale a pena ou não? O primeiro ponto é esse. Se tiver muito mais barato na subscrição do que tá no mercado e você quer comprar, perfeito, vou lá e compro mesmo, faço a minha subscrição. Segundo ponto, que aí entra a arbitragem. E aí na arbitragem o pessoal é malandro. Pensa comigo aqui, nesse indivíduo aqui que tem 1000 cotas e ganhou 100 direitos de preferência. Pensa comigo aqui, o que ele vai pensar? Nossa, eu posso subscrever essas 100 cotas, eu pego as cotas por 162 e vendo 100 cotas aqui a 166. O que ele acabou de fazer? Ele vendeu 100 vezes 166, ou seja, ele embolsou ali R$16.000 e ele comprou 100 a 162, ou seja, ele gastou R$16.274. Essa diferença que teve aqui, ó, ele embolsou, colocou no bolso. Ele ficou com a mesma posição, ele tinha 1000, vendeu 100, mas subscreveu 100, vai continuar com 1000, só que ganhou R$400, certo? Nossa, Léo, eu quero fazer isso. Exatamente, todo mundo pode fazer isso, esse é o processo de arbitragem. Só que perceba que quando isso aqui acontece, todo mundo já vai fazer isso, todo mundo que é ligado em arbitragem já vai fazer isso. Vai pegar a subscrição, vai pegar o direito de subscrição e vai vender a sua cota lá no mercado. Por isso mesmo, meu parceiro, que a cota cai. Olha lá, por que você acha que a cota cai e fica lá no preço da subscrição? Por que você acha que isso acontece? Por conta do fenômeno da arbitragem. Aí o pessoal vai começar a vender, até que chega um ponto em que a cota começa a custar de novo lá, ó. Caiu de 166, porque o pessoal tá vendendo, para
para 162,74, porque aí agora não compensa mais subscrever e vender, porque vai ficar elas por elas, então você não compensa mais você fazer essa ladainha aí, né? Não compensa mais você fazer essa jogada de mestre. Você não consegue porque não vai ter mais lucro. Conseguir você até consegue, né? Mas você não vai fazer porque não tem mais lucro. Então é isso que derruba, é esse processo de arbitragem que derruba o preço das cotas, que você nunca entendeu por que a subscrição derrubava os preços das cotas. Por isso que sempre você pensou que quando tinha uma subscrição, e muita gente fala isso, né? Quando tinha uma subscrição o preço da cota cai porque subscrição é ruim, né? Você já pensou isso? Só que não é porque a subscrição é ruim. Pode ser que a subscrição seja ruim? Lógico que pode ser. Mas o preço, o valor da cota cai justamente porque o pessoal começa a vender justamente para aproveitar da arbitragem. Então você tem que ficar esperto com isso. Léo, e eu que não consegui participar da arbitragem? Eu tô lá, por exemplo, com a cota 162,95 centavos. Se eu fizer isso, eu vou ganhar 20 centavos só. Aí não compensa pra você fazer. Por quê? Porque o seu direito de preferência, o DP aqui, ó, o direito de preferência, que ele fica lá na sua conta. No caso aqui a gente tá falando do KNRI, né? Então o KNRI 12, ele vai estar lá na sua conta e provavelmente ele vai estar valendo ali o seu 0,10 centavos, 0,15, 12 centavos. Ué, Léo, como assim? Ele vale alguma coisa? Vale, ele vale dinheiro. Muitos fundos imobiliários ainda não podem negociar, você não pode negociar o direito de preferência. Ou ele cai na sua conta, ou você usa, ou então ele vira pó, né? Ah, você pode usar até dia 10. Não usou? Não quis? Beleza, no dia 11 ele vira pó, some da sua conta. E tem alguns fundos imobiliários que já tem uma regulamentação mais nova, né, frente à legislação da CVM, que dá esse direito, né, que não veda o direito de vender o direito. Pareceu meio complexo, mas, por exemplo, quando chega o KNRI na sua conta, o 12, você pode ter o direito de negociar isso, porque talvez tem gente que quer comprar esse direito para ter mais direito de subscrição e tem gente que não quer esse direito. Não vou usar, não quero. Melhor eu vender do que deixar o negócio virar pó, né? Então, você pode vender por esses centavinhos aqui, ó, que é mais vantajoso do que você fazer todo esse trâmite, né? Você vai ganhar menos, mas você consegue vender ali pelos centavinhos. Quando acontecer uma subscrição aí com algum fundo imobiliário que eu tiver na minha carteira, eu vou trazer essa análise na prática. Aí a gente vai abrir o prospecto, vai ler o prospecto, vai definir tudo isso aqui que eu tô te ensinando de maneira teórica, você vai ter que anotar, porque senão você não vai lembrar disso aqui, quando você for fazer isso dentro da sua carteira, e quando eu for fazer isso dentro da minha carteira, eu vou trazer aqui também. Por isso que é importante você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Em breve, cara, no dia 26 de agosto, eu vou fazer um novo lançamento da turma do Método 2 em 1, que é onde eu ensino tudo sobre fundos imobiliários. É o curso mais completo de longe. Que ó, o curso do Método 2 em 1 tá aqui, o segundo curso melhor de fundo imobiliário tá lá embaixo. Eu falo isso com toda certeza porque eu já comprei todos e eu dediquei toda a minha força. O Método 2 em 1 foi um método que eu criei, eu dediquei toda a minha força para que fosse o melhor curso de fundo imobiliário possível. Então, se você quer aprender um pouco mais, se você quer me acompanhar, se você quer ter lives aí de análise de RI, assim a gente fica 2, 3 horas analisando RI, normalmente os alunos jantam comigo na live. Cara, é só você ficar preparado que no dia 26 vai ter esse lançamento da nova turma, tá? Mas voltando aqui, você tem esses poderes aqui para fazer com o seu direito de preferência. Beleza, Léo? Beleza. Eu decidi que compensou. Eu não fiz arbitragem, eu quis comprar porque eu quis realmente entrar aqui nesse valor aqui e não tava nem aí, quero entrar, quero participar, quero aumentar minha posição. Perfeito. Você sabe que inevitavelmente o valor da cota vai cair, mas ele vai recuperar porque você sabe que o fundo é bom e tal, então você decidiu participar da subscrição. O que acontece depois? O que acontece depois já é quase o final do nosso mapa, que é o direito de preferência virar um recibo de preferência. Então, quando você exerce o direito, tá lá com o seu MXRF12 e você, eu comprei, eu quis, eu deixei o dinheiro lá na corretora, eu fui lá na corretora e falei, ó, eu quero exercer esse direito. Aí a corretora fala assim, ó, então deixa o dinheiro aí na sua conta que chegando no dia 10 lá, eu vou pegar esse dinheiro então e vou te dar o recibo. O recibo é literalmente isso, né? É comprovação de que você participou, de que você pagou. Então é como se fosse um recibinho mesmo, falando lá e tá a sua assinatura lá, dizendo que você pagou. E aí como que esse recibo cai na sua conta? Esse MXRF11 sai da sua conta, ele some, né? Ele some e entra o MXRF13. Esse aqui é o seu recibo de preferência. Léo, me mostra isso aí na prática. Olha só, pegar aqui o KNRI. Olha só aqui o quanto teve de recibo nessa última subscrição do KNRI. Teve o KNRI 13, que você entendeu já o que é, né? Teve o KNRI 14, o 15, o 16, 17, 18, 19, 20, 21. Meu Deus do céu, Léo, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai entender, simples pra caramba. Bebe seu café aí que você vai entender isso aqui, é simples pra caramba. Cara, Deus é perfeito demais, né, cara? Como que Deus criou o café, né, cara? Tudo que a gente tem, todo o conforto que a gente tem, ainda tem uma bebida dessa pra tomar, é bom demais, tá louco, cara. Esses recibos, tudo isso aqui é recibo, tudo isso aqui é recibo. Só que qual que é a diferença do 13 pro 14, pro 15, pro 16, pro 17 e enfim? A única diferença é que quando você decide participar aqui do 12, ele vira o 13. Só que você concorda comigo que teve muita gente aqui que não quis participar? Ah, o fundo imobiliário tava vendendo 1 milhão de cotas ali, né, na emissão, na segunda emissão. Só que só 400 mil participou, sobrou 600 mil. Aí o que
acontece? Período de sobras. Aí entra o famoso período de sobras. Aí oferecem um novo turno de subscrição. Se você participou aqui da subscrição, você vai ter de novo um direito de preferência. Pô, participei lá da subscrição, só não comprei mais porque eu não tinha mais mesmo. Então, se sobrar alguma cota, vai ser oferecido para você. Se você decide entrar, aí vai ser MXRF 14. Novo período de sobra, 15, 16 e assim por diante. Essas sobras que vão acontecendo é justamente o decorrer da subscrição. Normalmente sobra alguma coisa, né? Só quando a subscrição é muito esperada, quando a subscrição tá muito vantajosa, que todo mundo quer participar desse direito de subscrição aí, que todo mundo liquida e pronto, e aí não tem nenhuma sobra. Mas normalmente você sempre vai ver uma rodada de sobras aí nas emissões, tá? E esses stickers de sobras aqui, ó, eles recebem dividendos, tá? Eles recebem dividendos. Só que eles recebem um dividendos diferente. Olha, essa informação aqui é braba, hein? Olha, presta atenção, tem muita gente que participa de subscrição e não sabe disso. Tem uma diferença entre o rendimento do dividendo do KNRI11, porque no final tudo isso aqui, ó, todas essas aqui vão virar o quê? Eles vão virar KNRI11. Isso aqui é só um recibo de subscrição. Quando finalizar a subscrição, acabou a subscrição. O que vai acontecer? Todos esses aqui, se você tem, por exemplo, 10 KNRI13, vai virar 10 KNRI11. Aí eu tenho 17 KNRI17, vai virar quanto? Vai virar 17 KNRI11. Tudo isso aqui vai virar KNRI11. É um recibo de subscrição, ou seja, eu comprei mesmo, fui lá, paguei, comprei, então no final da subscrição eu vou receber o que eu quis, que é a minha participação, que é do fundo KNRI11. Só que essas sobras, antes de finalizar o processo, porque imagina, quem comprou lá o 12, né, quem participou do 12, ganhou o 13. O cara que ganhou o 13, ele já tá com o 13 na conta. E pode ser que aconteça 2 meses ainda de sobras. Pode ser que aconteça. Imagina o cara que pegou a 13 lá e porque tá acontecendo as sobras, ainda não finalizou, então ele ainda não recebeu o KNRI11, ele fica sem dividendo? Não, ele não fica sem dividendo. Cada uma dessas sobras aí, eles vão receber um rendimento sobre o montante investido. Então, por exemplo, nessa primeira subscrição aqui, para o KNRI 13, olha só, quantas cotas foram integralizadas? 678 mil cotas. Então, o valor de cada cota foi 159,54, como a gente viu no prospecto. Então, imagina, isso aqui tudo foi captado, né? Vamos fazer essa conta de quanto foi captado nessa primeira rodada? Lá, 159,54 vezes 678.787. Foi captado, então, 108 milhões. Esses 108 milhões já foi investido em imóveis? Ainda não, porque não acabou a subscrição ainda. Então, tem que esperar terminar a subscrição. Enquanto isso, esse dinheiro fica investido em um investimento de risco mínimo, como, por exemplo, o CDI, né? Normalmente vai deixar ali em algum fundo de liquidez, qualquer coisa que renda ali o seu 100% de CDI de maneira seguraça. Por quê? Todo o rendimento que esse dinheiro der, vira dividendo para o KNRI 13. Todo o dinheiro que o KNRI 14 der, que aqui foram subscritas mais 1.734.000 cotas. Então, todo o rendimento desse dinheiro aqui que ficou guardado vai render dividendo para o KNRI 14. Léo, onde eu vejo isso? Na própria informação de pagamento de dividendos. Olha aqui para você ver, ó. O KNRI 11 vai receber quanto? R$1. O KNRI 13, R$1 também. O KNRI 14, R$1 também. O 15, R$1 também. E aqui, ó, você consegue ver que todos estão recebendo o mesmo dividendo, né? Até o KNRI 21 lá, tá recebendo R$1 de dividendo. Então, é sempre proporcional. Aqui foi uma coincidência que tá pagando tudo R$1, né? Mas é sempre proporcional ao quanto que tá rendendo a aplicação financeira daquele valor captado. O valor captado do direito de preferência vai render dividendo pro direito de preferência. Quando esse direito de preferência virar KNRI 11, aí todo o dinheiro entra dentro do fundo, toda a captação entra dentro do fundo, aí o fundo pode usar esse dinheiro para poder comprar imóveis ou pode deixar na aplicação financeira. Só que aí, quando o cara tem o KNRI 11 e não mais o 13, o dividendo vem da onde? Vem de aluguel, vem da receita, igual a gente já sabe normalmente, né? Então, pra gente fazer um compilado, pra fechar sua caixinha do conhecimento aí, porque eu sei que foi muita informação, eu sei que você vai precisar ver esse vídeo aqui de novo, e porque isso aqui é aula de curso, confesso pra você que eu nunca fiz um curso que deu essa aula aqui, então normal que você estranhe um vídeo desse no YouTube, é normal, né? O problema é você sair daqui sem realmente aprender. Você tem que se dedicar aqui nesse canal, você tem que dedicar como se fosse um aluno de verdade, e não só um espectador de YouTube. A gente começou pelo IPO, que é quando o fundo nasce, depois qualquer tipo de oferta vira subscrição, uma nova emissão. Eles fazem para crescer o fundo ou para pagar dívida. Para saber se vale a pena participar da subscrição ou não, você tem que fazer suas contas, você tem que fazer lá o cálculo da arbitragem, e se você perder o momento da arbitragem, talvez valha mais a pena você vender o direito de preferência do que realmente tentar arbitrar ali naquela diferença de preço. Normalmente, a cota vai cair até muito próximo do valor da subscrição, então se você não participar da arbitragem lá logo no início, provavelmente não vai valer mais a pena para você, depois de 1, 2, 3, 4 dias ali que já foi anunciado a subscrição, a cota já vai estar corrigida. Não se assuste porque o preço da cota cai por conta da subscrição, sim, pura e simplesmente por conta da arbitragem, não é porque o fundo ficou pior nem nada do tipo. Inclusive os próprios gestores já esperam que isso aconteça. Quarto ou quinto ponto aí
aí, já não sei mais qual é o ponto, mas o seu direito de preferência, se você participa da subscrição porque você decidiu que vale a pena, porque cabe na sua carteira, você queria já comprar mais daquele fundo e agora você tem um direito de preferência para participar mais barato, você compra, você vai receber um recibo de preferência. Esse recibo começa com o número 13 e vai até onde sobrar, né? Se tiver sobra e o fundo quiser continuar tentando vender essa sobra, pode ir até o KNRI 100, pode ir do 13 até o 100. Normalmente vai só até o 20 ali, 18, no caso do KNRI 11 aqui, foi até o 21, e aí depois todas essas sobras, do 13 até onde estiver, vai virar KNRI 11. O rendimento dessas cotas, elas não ficam sem receber dividendos, só que esse dividendo vem da rendimento da aplicação financeira, e não dos imóveis em si do fundo. Só vai vir dos imóveis quando as sobras virarem KNRI 11, e aí junta todo o dinheiro lá, para que o fundo possa comprar imóveis, para que o fundo possa continuar ainda, inclusive se ele quiser, em aplicações financeiras, para continuar entregando rendimento agora para um maior número de cotistas. Vai diluir se você não participar da subscrição? Sim, mas pode ser que agora com mais cotistas, porém tem mais dinheiro, ele possa fazer esse dinheiro novo que captou render mais do que o dinheiro antigo e fazer você ter mais rendimento. Sim, o seu dividendo pode subir, por exemplo, de 90 centavos para 92, mesmo você não comprando uma outra cota. Isso são subscrições extremamente boas, raras de acontecer. Normalmente, se você fica no 0 a 0, você foi diluído e fica recebendo o mesmo tanto de dividendo, já tá bom o suficiente, porque com mais dinheiro dentro do fundo, você fica num fundo mais seguro. Então você tá ganhando segurança, apesar de não estar ganhando mais rentabilidade. Você tá subindo seu índice Sharpe de toda maneira. Perfeito? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou o vídeo completo e ficou até o final, cara, você é um cara de respeito, uma moça de respeito. Deixa o like no vídeo, comenta se você quer mais algum assunto complexo de fundo imobiliário que eu terei o prazer de trazer pra você. Se você gostar mais de ação também, comenta aqui embaixo. Pô, Léo, eu não gosto muito de fundo imobiliário, fala mais sobre ações, eu quero esse assunto aqui. Digita aí nos comentários que eu vou ler um por um desse vídeo, perfeito? Não esquece de deixar o like, se inscrever. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo que será excepcional.